Raiz e jornalismo cultural, hoje conversando sobre teatro com o ator, diretor Marcos Fayad. Edival, no bloco anterior, o Fayad disse que saiu do Rio de Janeiro, não veio para Goiás, então não foi a saudade só de Goiás que o fez sair da Globo. O que foi então? Para onde você foi depois disso? Eu fiz uma peça de teatro de um dramaturgo venezuelano chamado Isaac Chocron. José Inácio Cabrujas era um outro venezuelano que eu também encenei. E aí saí com essa peça viajando pelo Brasil durante 8 meses e eu vim para Goiânia com essa peça. Eu fiz no Teatro Goiânia 2 noites. Chamava Simão Simon. E depois fui para o Circo Voador, fui dirigir artisticamente o Circo Voador, que estava abrindo, do Rio de Janeiro, né? Mas estava abrindo frentes em Recife, Fortaleza e São Luís do Maranhão. E eu não fui para São Luís, eu fui para o Recife 3 meses, depois fui para Fortaleza mais 3 meses só, e depois voltei para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei de volta no Rio de Janeiro, foi que o Santilo tinha acabado de ganhar o Isso governo. já em 1987, né? 88. 87 ou 8. É. O Santilo foi eleito em que ano? 87. 86. Foi 6? 6 e tomou posse em 87. Então, quando o Santilo acabou de ganhar, ele foi para o Rio de Janeiro para descansar com a dona Sônia. E estava no hotel, e aí eu estava dando uma entrevista para um programa da Leda Nagli, na TV Cultura. E a Leda me perguntou, de onde você é? Não sei o quê. Eu falei, eu sou de uma cidade pequenininha do interior de Goiás, chamada Catalão. Aí a dona Sônia se ligou, olha, um cara goiano, não sei o quê. Aí o Santilo prestou atenção naquele cara, contando que era de Catalão. E aí ele falou, guarda o nome desse cara que a gente vai pedir para o Kleber Adorno entrar em contato com ele e tal. E que foi o que aconteceu. Em síntese, eu cheguei do Recife para o Rio de Janeiro, e aí o Kleber Adorno descobriu em Catalão em meu telefone e me ligou dizendo, o governador Henrique Santilo queria que você viesse, não sei o quê. Então. E aí, aí ele criou o Martim Sererê. Não, mas antes eu queria perguntar um negócio para ele. Antes de entrar no Martim Sererê, eu queria saber sobre o Circo Voador. Como é que é a sua história com o Circo Voador? Porque o Circo Voador foi assim, um marco. Do impacto, né? Foi uma espécie de renascença pós-ditadura. Foi. Né? Como é que foi a sua... Eles me chamaram para dirigir artisticamente o Circo Voador, porque já tinha toda uma estrutura do Circo Voador de 3 sócios que administravam muito bem, o circo já era um grande sucesso. E eu fui para dirigir os shows, porque eram muito eventuais os shows. Eu dirigi show do Egberto Gismonti, que era uma noite, Milton Nascimento, Gal Costa, Fernanda, uma loirinha, que eu não me lembro, uma cantora loura famosa aí, como é que chamou? Fernanda não sei o quê e tal. Dirigi vários shows de vários artistas, mas tinha um dia, terças-feiras, no circo, que não tinha atividade nenhuma, era fechado o circo. E aí o Maurício Sete, que era um dos sócios, disse, vamos lá, inventa um espetáculo para essa terça, para não ficar parado. E aí eu pensei em juntar, eu tinha um carro disponível, ia para Natal, João Pessoa, gente que já fazia um número de dança, um esquete cômico, tinham putas que faziam travestis nas boates da noite, era uma maravilha. Juntava essa gente toda, terça-feira fazia o Cabaré Voador, para 3.000 pessoas. Era um delírio. Foi um sucesso, né? Um grande sucesso. Ficou 6 meses no Recife, 3 em Fortaleza. Que aí Goiás herdou, porque quando eu vim para Goiás, eu criei o Cabaré Goiano. Exatamente. Que era no mesmo molde. Você, segundo consta, você é o idealizador do Centro Cultural Martim Sererê, e depois você formou um grupo de atores e encenou a peça Martim Sererê e depois o Cabaré Goiano. Não é? Se foi você o idealizador lá transformar aquelas caixas d'água, as antigas caixas d'água de Goiânia, num centro cultural, o que te levou a isso? Você já conhecia aquele espaço? Não. Quando eu cheguei para passar 6 meses para fazer uma reciclagem de atores. E aí resolvi que eu ia montar o Martim Sererê, o espetáculo. Mas para ensaiar, eu queria um lugar bem sórdido, bem sujo. Não queria... O Kleber Adorno conseguiu uma sala na universidade, mas era asséptica, branca, com luz branca. Eu não queria. Eu queria um lugar mais alternativo e tal. E aí eu falei isso para o Kleber na frente do Gustavo Veiga, um cantor maravilhoso. Sim.
O Gustavo falou, eu conheço um lugar sórdido. Vou te levar lá. Quero. É pertinho daqui, do palácio. Aí me levou nesse lugar só. Cheguei lá, era um mato de 2 metros de capim, de 2 metros de altura. Tinha cobra, tinha galinhas soltas. As caixas d'água eram abandonadas. Tinha um buraco no teto, caía chuva, pedra, bicicleta velha, mendigos fumando maconha e barro. Era um caos, as 2 cúpulas. Mas eu achei fantástico o lugar. Fantástico. Tinha umas mangueiras inacreditáveis. Daí falei com o Kleber falou assim, temos que vender essa ideia. Aqui dá um teatro, aqui dá não sei o que e tal. Aí temos que vender essa ideia para o governador. E fomos falar com o governador falou, vamos lá, eu vou com vocês amanhã. Porque aquele homem era genial. É verdade. Ele era bem legal, muito louco. E no dia seguinte, 10 horas da manhã, ele foi conosco, saiu pelo fundo e foi conosco pro meio do mato, ali no Sererê, era um mato, né? E aí eu mostrei para ele se apaixonou, falou, comprei a ideia, em 10 meses isso vai ficar pronto. Ele acertou na mosca, 10 meses. Assim. E aí começaram milhares de operários, um cara chamado Geraldo, que foi presidente da Saniago, Geraldo Félix. Esse cara, que hoje é meu grande amigo, não vejo ele há muito tempo, mas sempre foi meu amigo depois disso, ele foi para lá como engenheiro responsável pela obra e o Martins Sererê ficou pronto em 10 meses. Virei mestre de obras, porque ninguém sabia muito bem o que fazer ali. Então, tirei a terra, pedi para tirar a terra, afundou, ficou num espaço maior, um deles. E aí fui para São Paulo, depois de pronto, comprei o tratamento acústico, refletores, som, enfim, em 10 meses estava tudo pronto. Foi uma realização fantástica. Fantástica. Ali, né? E aquilo ficou conhecido nacionalmente. Todo o Brasil conhecia aquilo. Eu recebia cartas e telefonemas do Brasil inteiro, porque o Lima Duarte veio gravar uma novela dentro do Teatro Piguá, O Salvador da Pátria. Uhum. E aquilo repercutiu muito bem, mostrava os ensaios dos atores e ele e a Maitê Proença gravando ali, foi ficando nacional, foi ganhando espaço. Bom, fiquei 5 anos. Nós vamos chegando aí no final desse bloco. No próximo bloco nós vamos falar de um assunto, de um projeto que você está desenvolvendo aí, mas eu tive uma vez uma grande alegria de vê-lo lá no teatro, lá no Goiânia Ouro, né, no monólogo de Walt Whitman. Fantástico. Eu ficava imaginando assim, como é que o Marcos Fayad dá conta de gravar esse texto enorme, grande, meia hora, uma hora, né? Então eu saí de lá impressionado, a minha esposa também impressionada com a sua interpretação. Eu te pergunto só, finalizando esse bloco, vamos falar de 2 grandes poetas americanos, Walt Whitman e Emily Dickinson. Qual deles? Walt Whitman, sem sombra de dúvida. Eu sou tietinho do Walt Whitman. Eu leio Walt Whitman no mínimo toda semana. Eu sei quase de cor o Folhas de Relva. Não só porque encenei e adaptei, porque eu tive que selecionar, mas eu leio por causa do prazer que é ler o Walt Whitman. Era um revolucionário das ideias, né? Era um homem fantástico. E aquele espetáculo, você foi uma das 13 pessoas que viram aquele espetáculo. Pois é, ainda bem que eu era uma dessas 13, viu, Marcos? Impressionado com a sua interpretação e também com a força do poema de Walt Whitman. Que é maravilhoso. E eu fiz uma Santa Ceia no palco, lembra? Sim, lembro. Tinham 12 apóstolos na mesa que tomavam vinho. Você estava nesse? Estava. No palco? Não estava no palco. Você estava na plateia? Na plateia. Porque tinha o público normal, mas tinham 12 convidados que iam para o palco e tomavam vinho numa taça de estanho. O espetáculo era muito bom. Chique, né? Eu gostava, chique. Walt Whitman é chique demais, né? O programa Raiz e Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não.